dia, né, gente? Hoje, se você só vê tempestade na sua vida, então pare um pouquinho e escuta essa pregação de hoje, que tem tudo a ver com você, tá? Então vamos. Qual é a tempestade que você está atravessando hoje? Os discípulos, né? Na tempestade da vida que enfrentamos todos os dias, Jesus está nos preparando para crises maiores que assolarão nosso futuro, nosso mundo, né? Os discípulos viam a tempestade, Jesus via os discípulos. Jesus via sempre os discípulos, né? Ele não estava tão preocupado com a tempestade. Os olhos deles estavam fixos nas ondas. E o de Jesus? De Jesus estava fixo nos discípulos. Para os discípulos, tudo parecia descontrolado, maior do que eles imaginavam, né? Mas Jesus continuava no controle. Em meio às tempestades da vida, seus olhos estavam sobre nós. Quando trovões vinham com tudo, né? E as ondas cresciam, fazendo aquele enorme barulho, eles continuavam a ser poderosos, né? Para salvar. Ele continuava o seu poderoso para salvar, a ser poderoso, né? Jesus era poderoso para salvar eles. Não precisava eles ter tanto medo, né? Porque Jesus estava com eles. Mas ele, por quê? Porque ele é a luz do mundo, no meio das trevas. Tá? Eu vou exemplificar para vocês. Ele era a luz no meio das trevas, no meio da tempestade. Não havia por que ele ter tanto medo, porque Jesus estava com ele, né? É mais fácil facilitar assim, né? Nos versos 25 e 26, as escrituras diziam: na quarta vigia da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram o quê? Com muito medo e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram, né? Gritaram de medo. Mas Deus falou que não precisava, Jesus falou: não precisa ter medo, que era ele que estava andando no meio das águas. O desconhecido, por vezes, desperta o medo, porque eles achavam impossível alguém andar num mar tão agitado, no meio da tempestade, daquele tão tranquilamente, né? E o problema é que, em algumas ocasiões, os nossos piores medos se tornam realidade. Há quem diga: não se preocupe, vai dar certo. Mas você e eu sabemos que nem sempre as coisas acontecem da maneira que desejamos. Por isso, muitos entram no jogo, né? No jogo de e se? E se eu tiver câncer? E se eu tiver isso? Se eu tiver aquilo? Começa já a imaginar. Como vou reagir se o médico disser que preciso começar um tratamento imediatamente? Ele nem sabe se está doente, mas ele já tomou posse. Olha só a loucura, né? Então, isso aí que é o perigo, gente. Você tomar posse daquilo que você nem tem, né? Deus fala para não fazer isso. Jesus é a resposta para os medos esmagadores que consomem nossa energia, roubam nossa alegria e arruinam nossa saúde. O medo precisa dar lugar ao quê? O medo precisa dar lugar para o quê? Para a fé, à medida que ajustamos nosso foco. O medo é uma emoção. Nem sempre conseguimos controlar nossas emoções. Eles vêm e vão com frequência, nos inundam de modo inesperado. A fé é uma atitude, significa confiar em Deus como amigo que nos ama e jamais nos causará qualquer mal. Então, diante dessa aqui que eu acabei de falar para vocês, eu vou ler uma história que eu já até li antes, mas vou ler de novo, vocês prestem bem atenção. Você precisa ter uma fé inabalável de que Deus, ele pode nos mudar a nossa vida, né?
Então nós temos que ver assim, a oração. Primeiro eu vou falar da oração, da persistência, da resistência. Quando, quando parece que tudo de ruim está pesando demais sobre nós, sobre você e eu, a gente tem que, muitos dizendo, desista, larga de mão. Aí que você tem que fazer o quê? Tomar uma atitude baseada na fé, uma decisão positiva. É hora de orar, colocar o seu joelho no chão e colocar em prática a sua confiança em Deus. Peça a Ele que lhe dê essa coragem para decidir e atingir o seu objetivo. Foca no futuro, não fica olhando para o passado, né? E não fica com medo, que nem os apóstolos, né? Estavam com medo, os discípulos de Jesus, do medo da tempestade. E mesmo Jesus estando com ele, estava com medo, né? Da próxima vez que estiver pensando em desistir, lembra-se dessa história que irei te contar. Eu vou contar uma história para vocês, já contei uma vez, vou contar mais uma vez, vocês prestem bem atenção. Isso é uma história de fé, de persistência, de luta, pessoa que não desistiu do seu objetivo. Se você desistiu com facilidade, só porque um parente falou para você, larga de mão, você já tomou posse, você já estava doido para alguém falar isso para você, né? Você só escutou para você desistir. Então, escuta com atenção. Ó, presta bem atenção. Da próxima vez que você estiver pronto para desistir de alguma coisa, lembra dessa história. Eu vou começar com tudo que aconteceu de ruim com ele primeiro. Seus negócios faliram, né? Em 1831, ele foi derrotado para a Câmara Estadual em 1832 e faliu outra vez em 1833. Era só derrota atrás de derrota. E, né, ele faliu de novo. A moça que ele amava, que ele estava querendo casar com ela, morreu. E ele caiu num colapso nervoso, onde ele achou que não ia ter mais força. Mas eis que ele ergue de novo, ele se levanta, ele não fica batido no chão, né? Ele levanta, sacode a poeira, como diz o ditado, né? Vocês acham que ele desistiu? Depois que ele levantou de novo? Não, ele continuou a lutar. Em 1838, depois de tudo isso, muita gente ia falar: chega, para, né? Você nunca vai ser nada, você não vai ser ninguém, nunca vai ganhar nada. Só até a sua noiva já morreu, né? Ele já acabava com ele, né? Mas ele continuou a lutar. Em 1838, ele perdeu a eleição, de novo. Em 1840, ele foi derrotado. Olha só derrota, hein, gente? Em 1843, ele foi derrotado outra vez, gente. E em 1846, ele ganhou no Congresso a primeira vitória dele depois de todo esse tempo. Mas veio a perder de novo em 1848. E ele teve outra derrota em 1858. Ele até agora só teve uma vitória nesses anos todos, né? Nesses anos todos, desde 1831. Nós já estamos em 1848 e 58. Depois de tudo isso, ele foi o quê? Você não vai acreditar. Depois de tudo isso, ele foi eleito presidente dos Estados Unidos no ano de 1860, praticamente mais de uma década depois, né? Ele foi o presidente e foi um dos melhores presidentes. E nunca lembramos dele pelo fiasco, pelos fracassos que sofreu, mas lembramos dele como o quê? Como Abraham Lincoln. Era Abraham Lincoln, pelo grande presidente que ele foi. E se você você teria feito o quê? Depois de quase 2 décadas perdendo família, perdendo tudo, né? E você tinha desistido. Se você já desistiu só de alguém falar para você,
Ah, não abre, não participa de concurso, não faz nada não, fica assim mesmo, você vai ser um fracassado na vida. Você se espelha nessa história aqui. Antes de ganhar as eleições, Abraham Lincoln teve 6 derrotas. Seus negócios faliram. A moça que ele amava faleceu. Ele teve um colapso nervoso, mas nunca desistiu do seu sonho. Nunca desistiu. Ele tinha fé que um dia ele ia vencer, tá? Ele persistiu, ele lutou e ele venceu e foi um dos melhores presidentes que os Estados Unidos já teve. Vocês podem ler a história dele depois, Abraham Lincoln, tá? Então, gente, olha, depois dessa história aqui, vocês não têm o porquê de se sentir derrotado, né? Vocês tenho certeza que vocês nunca foram derrotados igual esse homem. Nunca. E ele foi um grande presidente. Então, nunca diga não, tá? Continue a persistir, continue a lutar, né? Não fica, tem um colapso e nunca mais levanta. Isso aí, pelo amor de Deus, gente. Vamos levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Então, vamos orar. Você se espelha nessa história, hein? Se vocês tiverem uma história mais ou menos parecida assim, vocês me mandam. Histórias de sucesso, tá? Que você conseguiu superar. Então, coloca a mão no coração e peça hoje com muita fé aquilo que está te deixando muito angustiado, né? Daniel, ele orava 3 vezes por dia. Ele era perseguido, ameaçado e ele foi também um grande homem, um homem próspero. Ele deu a volta por cima também, tá? Por quê? Porque tinha Deus. Ele nunca desistiu de Deus e Deus nunca desistiu dele. Então vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, peço a Ti, meu Pai, que venha abençoar a todos que nessa manhã está orando e clamando comigo, meu Pai. Que o Senhor derrama bênção sobre bênção na vida deles, Senhor. Aqueles que já teve um fracasso na vida e teve um colapso nervoso e nunca mais se recuperou, Senhor. Eu espero que hoje ele dá a volta por cima, Senhor. Que ele muda a história dele, que ele se sente outra pessoa renovada, com uma fé renovada, na certeza que Deus vai agir a favor dele, Senhor. Que tudo aquilo que essa pessoa perdeu, meu Pai, que Deus dê em dobro, restituição de tudo aquilo que ele perdeu, Senhor, que seja restituído, Senhor. Vai abençoando a cada um que está clamando comigo, a todos que estão querendo mudança de vida, Senhor, que o Senhor muda a vida dessas pessoas, Senhor. Tem misericórdia, meu Pai. Vai entrando na UTI, na CTI, vai curando todos aqueles que estão enfermos, Senhor, aqueles que fazem hemodiários, tratamento de câncer, Senhor, aqueles que estão desanimados, cansados, oprimidos, sem forças para lutar, Senhor. Que o Senhor dê, Senhor amado, a certeza nessa manhã de vitória na vida dele, Senhor. De que a justiça de Deus se faça, Senhor, na vida de cada um que está clamando comigo. Derrube por terra todo império da mentira nesse país, Senhor, e vai fazendo um grande mover, meu Pai. Eu te peço e agradeço no nome de Jesus e no poder de Deus. Amém e amém. Amém, gente. Muito obrigado. E até a próxima, se Deus quiser. Fique com Deus, tá? Depois nós vamos continuar nessa série de oração, viu? Para Deus nos libertar de todo o jugo hereditário, de todo o mal e que Deus faça resplandecer a tua face sobre nós, tá? Obrigado e até a próxima, se Deus nos permitir. Fique com Deus.